O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Muito bem, meus irmãos e irmãs, celebramos neste final de semana o quarto domingo da Páscoa. O tempo da Páscoa é o tempo de muita alegria, porque Cristo venceu o pecado, venceu a morte e nos dá agora uma nova forma em viver a nossa caminhada de peregrinos neste mundo. O quarto domingo da Páscoa, ele é considerado como o domingo do bom pastor, né? Porque é justamente o domingo que nós meditamos o capítulo 10º do Evangelho de João. E justamente João, no capítulo 10º, ele se utiliza da imagem do bom pastor para falar de Jesus, aquele que entrega a sua vida, aquele que gasta a sua vida, as suas energias em prol do seu povo. Quando a gente fala da imagem do bom pastor, não é uma imagem criada por São João, né? Se a gente voltar, por exemplo, lá no capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel, lá nós iremos perceber a imagem de pastor e rebanho que o profeta já tinha utilizado lá atrás e que João também agora utiliza para falar de Jesus. No capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel, lá a gente percebe muito bem que o profeta, ele faz uma dura crítica aos pastores de Israel, aos líderes lá da comunidade de Israel, porque eram maus pastores, eram pastores que faziam com que o povo caminhasse por caminhos diferentes dos caminhos do Senhor. E o povo, inclusive, chega até o exílio da Babilônia, né? O povo vive como escravo, o povo vive perseguido, o povo vive morrendo por causa dos maus pastores. Aqui o profeta, ele faz com que o povo tenha uma esperança. O profeta fala com o povo assim: olha, se vocês estão desanimados, né? Se estão aqui no exílio, se estão sofrendo, irá chegar um pastor, o pastor de verdade, que vai dar a vida, que vai entregar, que vai atrás daquela ovelha que se perdeu, que vai buscar, que vai restaurar, que vai sarar, que vai fazer curar. E hoje o profeta fala para nós então que é Jesus. São João utiliza para nós da imagem do bom pastor, como sendo Jesus, aquele que entrega, aquele que gasta as suas energias para salvar o seu povo. Hoje o Evangelho, ele se resume em 3 palavras, que também toda a liturgia da palavra se resume também: ovelha, lobo e pastor. A palavra ovelha, ela é repetida no Evangelho 7 vezes.
O nosso evangelho é muito pequeno, e uma palavra a repetir muitas e muitas vezes quer deixar para a gente uma mensagem importante. Ovelha nas Sagradas Escrituras, ela tem um significado de um animal muito manso. Ovelha, aquele animal manso que se perde com facilidade. Por exemplo, está o rebanho, né? O rebanho se concentrou aqui para pastar em determinado lugar. E uma ovelha coloca a cabeça dentro de uma moita de capim, fica concentrada ali pastando. E as outras ovelhas vão e ela fica. Por exemplo, está pastando, caminhando, não vê um buraco, por exemplo, e cai no buraco. Cai no precipício, se perde do rebanho, se perde da sua proteção, porque se a gente for olhar bem, né, os animais que caçam, quando eles chegam em um rebanho, eles vão querer separar o animal mais fraco, né, para bater, para matar e assim servir de alimento. E a ovelha se perde com muita facilidade, qualquer coisinha distrai ela, está pastando, se perde, está distraído e se perde do rebanho, cai no buraco, cai no precipício e fica então à mercê dos perigos, fica à mercê dos inimigos. A ovelha também é um animal que precisa de muito cuidado, por isso que o pastor sempre tem que estar muito atento para com ela, e senão ela se perde, ela fica doente, ela quebra uma perna, ela quebra assim por diante e fica fraca e morre. Depois a gente percebe também a imagem do lobo. O lobo é aquele que vai colocar em perigo, vai colocar em risco a vida das ovelhas. Vai matar, vai machucar, vai fazer dispersar e assim por diante. E também o evangelho se utiliza da imagem do pastor. O pastor é aquele que tem o cuidado especial com cada ovelha. Ele conhece todas, sabe o que cada uma precisa, sabe do remédio, sabe da comida, sabe quando está machucada. Então o pastor é aquele que tem um olho seletivo. Ele olha para a ovelha e sabe se ela está bem ou não, né? O que a palavra de Deus fala para nós hoje? Com as três imagens, as ovelhas, o lobo e também o pastor. Hoje as ovelhas somos nós, né? As ovelhas do rebanho do Senhor. E na nossa caminhada cristã, na nossa vida também, muitas e muitas vezes nós também nos distraímos por pequenas coisas. A gente se perde com muita facilidade. A gente faz um propósito de vida, caminhar na igreja, caminhar segundo a palavra, seguindo a vontade do Senhor, e muitas vezes nos perdemos com muita facilidade. Com muita facilidade, nós nos distraímos por outras coisas diferentes das do Senhor. Estamos caminhando, nos distraímos, aí caímos em várias ciladas, ficamos à mercê do inimigo, ficamos à mercê dos perigos que querem tirar a nossa vida do caminho do Senhor, que querem tirar a nossa família do caminho do Senhor, que quer nos tirar do caminho da igreja, que quer tirar a juventude, que quer tirar as famílias, que quer tirar a nossa vida dos planos deixados por Deus. Por qualquer coisinha, costumamos sair do caminho do Senhor, como as ovelhas no Evangelho. Hoje também fala do lobo. O lobo, meus irmãos e minhas irmãs, são todas aquelas situações que nos colocam em perigo. Por exemplo, os nossos traumas, por exemplo, os nossos sofrimentos, as nossas feridas, que muitas e muitas vezes fazem com que a gente vive sem paz, sem esperança e sem alegria no coração. São os lobos de hoje, que tiram a nossa paz, que tiram a nossa alegria, que tiram a nossa tranquilidade. Mas nós encontramos também o bom pastor. O bom pastor é Jesus. Se no Evangelho aquele pastor cuida bem das ovelhas, nós temos o bom pastor, que é Jesus, que também cuida muito bem de nós. Sara as nossas feridas, sabe o que é que nós precisamos, as nossas feridas, as nossas tribulações, aquilo que deixa a nossa vida sem esperança, sem alegria, nós temos o bom pastor. No outro evangelho fala para nós que o bom pastor deixa 99 ovelhas e vai atrás daquela que se perdeu. Se nós somos ovelhas que nos perdemos, nós temos um bom pastor que vem ao nosso encontro. E fala para nós o evangelho: eu sou o bom pastor, conheço as ovelhas e elas me conhecem.
Eu chamo elas pelo nome e elas vêm até mim. Ah, meus irmãos e irmãs, muitas e muitas vezes o Senhor está nos chamando, o Senhor está nos convidando a fazer parte do rebanho, e nem sempre nós estamos com os ouvidos abertos, nem sempre nós estamos atentos, porque o Senhor nos chama, Ele nos convida, Ele nos convoca. Só que o nosso coração fechado, nem sempre nós conseguimos entender qual é a proposta de Deus para a nossa vida. O Papa Francisco, ele tem duas frases quando fala de Jesus, o bom pastor. A primeira frase dele é a seguinte: para Jesus, nós não somos meros mortais. Para Jesus, nós não somos desconhecidos. Ele nos conhece. Ele entende que muitas e muitas vezes nós somos ovelhas rebeldes, saímos do caminho, saímos não praticando a sua vontade, não praticando a sua palavra, e mesmo assim Ele vai ao nosso encontro. Para Jesus, nós não somos apenas meros mortais, nós não somos desconhecidos. E o Papa fala para nós uma frase bonita: para Jesus, nós somos importantes. Ele nos conhece, nos ama como somos, e para Ele nós somos importantes. Você se considera importante para Jesus? Não precisa responder não, só no coração. Respondeu fraquinho, né? Você se considera importante para Jesus, meu povo? Na sua vida, aquilo de bom que você tem, Ele sabe que nós não somos perfeitos, mas mesmo assim nos confia muitas e muitas tarefas. Para Jesus, nós somos importantes. É interessante notar que Jesus acredita mais em nós do que nós em nós mesmos. Ele confia mais em nós do que nós em nós mesmos. Para Jesus, nós somos importantes. Para Jesus, Ele nos conhece. Jesus, sendo bom pastor, Ele conhece suas ovelhas e nos confia muitas coisas, mesmo sabendo que nós não somos perfeitos. Hoje celebramos o Domingo do Bom Pastor, né? E na nossa paróquia nós temos a graça de ter dois padres, Padre Tiago e Padre Hermes. Jesus sabe que os padres não são perfeitos, né? E mesmo assim, Ele nos confia o sacerdócio, a missão. Para Jesus também vocês são importantes para o Senhor. E é essa alegria que nós devemos cultivar no coração, meu povo. Sentir amado por Deus, sentir valorizado por Deus, saber que Ele nos ama da forma como somos, e que quando a gente sente o amor de Deus, a gente sempre vai se empenhar em querer melhorar, né? Por isso que hoje a palavra de Deus nos convida a ter confiança no bom pastor, porque Ele nos conhece, nos confia a missão e nos considera importantes para Ele. Vamos inclinar nossa cabeça por um instante? Vamos abaixar nossa cabeça. Vamos fazer agora uma oração pessoal, confiando ao bom pastor as nossas feridas, as nossas esperanças, confiando também ao bom pastor os nossos sonhos, aquilo que a gente sempre almeja, os nossos projetos. Confiemos também ao bom pastor as nossas feridas provocadas pelos lobos que hoje costumam nos atacar a nossa família, atacar o nosso trabalho, atacar a nossa vida pessoal, a nossa vida espiritual. Peçamos ao Senhor, peçamos ao bom pastor que cure as nossas feridas. Para Jesus, nós somos importantes. Para Jesus, nós não somos desconhecidos. Ele nos conhece e se entrega por cada um de nós.